Bom dia, igreja. Sejam todos bem-vindos à Igreja de Cristo Internacional, aqui em Moçambique. Esse é mais um culto de adoração. Antes de irmos a Deus em oração, gostaria de compartilhar uma escritura que se encontra no livro de Salmos 96, de 1 a 2. Passo a ler. Cantem ao Senhor um novo cântico. Cantem ao Senhor todos os habitantes da terra. Cantem ao Senhor, bedignam o seu nome. Cada dia proclama a sua salvação. Para tal, convido-vos a Deus em oração. Deus Pai Todo-Poderoso, Santo Deus, Senhor Pai, Tu és Deus Alfa e Ômega, o princípio e o fim, o Deus Pai de Abraão, Deus de Isaac, o de Jacó. Pai Altíssimo, peço, Senhor, a presença de Teu Santo Espírito, Pai Santo, que possa, Senhor Deus, o Pai, estar, Senhor Deus, o Pai, com um grupo coral, Pai Santo. Esteja, Senhor Deus, o Pai, com o irmão que vai compartilhar a Santa Ceia e a oferta, Pai Santo. Esteja, Senhor Deus, o Pai, com o irmão que vai compartilhar o sermão, Senhor. Que Deus, o Pai, tudo que fomos aprender aqui hoje, Senhor Deus, o Pai, que possa nos transformar, Senhor Deus, o Pai, que possamos, Senhor Deus, o Pai, sairmos diferente, Pai Santo. E que Deus, o Pai, esse não seja mais um culto, mas que seja um culto, Pai Santo, que possa nos colocar cada vez mais próximos a Ti, Pai Altíssimo, e que possamos, Senhor Deus, Pai, andar segundo a Tua palavra, Deus, o Pai, e que, Pai Santo, não sejamos somente ouvintes, Senhor Deus, o Pai, mas praticantes dessa boa obra, Pai Santo. Quero entregar, Senhor Deus, o Pai, este culto, Senhor Deus, o Pai, nas Tuas sagradas mãos, oro, Pai, com fé e esperança, em nome do Seu Filho Jesus Cristo de Nazaré, eu oro. Amém.
Bom dia, amada igreja. Este é o momento em que nós celebramos a morte, a sepultura e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, que é a Santa Ceia. Lembrando que Jesus Cristo fez um sacrifício tão valioso para que eu e você pudéssemos ser salvos. Amém? E a passagem para hoje está em Gálatas 2, versículo 20. Passo a ler. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amém? Nós estamos perante uma grande declaração. Nesta passagem, o apóstolo Paulo declara-se crucificado com Cristo Jesus. E a prova disso é que Paulo, uma vez convertido, uma vez chamado a abandonar a sua vida do passado, Paulo passou a esvaziar-se. Paulo deixou de ser o centro da sua vida, deixando Jesus Cristo viver nele. Estamos perante uma vida de quem realmente foi transformado. Amém? Muitas vezes nós nos declaramos cristãos, muitas vezes nós nos declaramos pessoas crucificadas com Jesus Cristo, mas não queremos deixar Jesus Cristo viver em nós. Nossas atitudes tornam-se atitudes de quem desmaiou e não de quem realmente foi crucificado com Cristo Jesus. E nós já vimos vários cenários. Um morto, quando é declarado morto, é porque esse indivíduo já não sente este mundo. Amém? E morto espiritualmente, estamos perante alguém que está disposto a perdoar. Alguém que confessa e abandona os seus pecados. O morto espiritualmente busca ajuda quando se encontra em perigo. O morto espiritualmente foge do pecado. O morto espiritualmente vive alimentando-se da palavra de Deus. Um morto espiritualmente vive orando e deposita sua esperança em Deus. Diferente de quem é desmaiado. Um desmaiado tem esperança de que volte para o seu passado, de que volte a gozar aquela vida para a qual foi chamado para morrer. Amém? E a exemplo disso, um desmaiado espiritualmente é que não está disposto a perdoar. Um desmaiado espiritualmente não está disposto a confessar e abandonar os seus pecados. Um desmaiado não foge do pecado. Um desmaiado entende que está em controle de tudo. Um desmaiado não vive alimentando-se da palavra de Deus. Para ele, a oração não faz sentido. Um desmaiado não deposita sua esperança em Deus. Amém? Meus irmãos, vamos parar de sermos pessoas desmaiadas. Deus quer que nós coloquemos Jesus Cristo no lugar que Ele merece em nossa vida. Que Jesus Cristo passa a ser o centro da nossa vida. Jesus Cristo passa a liderar, a conduzir a nossa vida em pleno. Amém? Vamos ser pessoas crucificadas com Jesus Cristo. Amém? Neste momento, eu vou orar para o pão. O pão é esse que simboliza o corpo que foi batido e crucificado naquela cruz. Vou igualmente orar pelo sumo da vinha, que simboliza o sangue que Jesus Cristo derramou naquela cruz em favor dos meus e dos seus pecados, para que fôssemos salvos. Amém? Vamos a Deus em oração. Jeová Deus, obrigado, muito obrigado, Senhor, pelo sacrifício tão valioso que seu Filho fez naquela cruz. Meu Deus, ó Pai Santo, Ele aceitou tamanha vergonha, aceitou, Deus, ó Pai Santo, o sofrimento,
tudo por causa dos nossos pecados. Meu Deus, meu Pai Santo, eu lhe peço, Senhor, que nos ajude, Senhor, a pararmos de sermos pessoas desmaiadas e sermos realmente pessoas crucificadas por Jesus Cristo. Que Cristo passa a tomar o lugar que Ele merece nas nossas vidas. Meu Deus, meu Pai Santo, nos ajuda, por favor, a nos humilharmos diante da cruz. Meu Deus, meu Pai Santo, nos ajuda, Senhor, a sermos aquelas pessoas em que nós não mais vivamos para nós, mas sim deixar Ele viver nas nossas vidas. Senhor, eu te peço, em nome de Jesus Cristo, que vive para todo sempre. Amém. Eis-me aqui, prostrado outra vez, pra tudo entregar, pra tudo entregar. Leva-me perto de ti, Senhor, anseio por ti. Anseio por ti, eu me rendo, Espírito Santo. Enche-me da graça e do teu amor, sacia meu ser, sacia meu ser. Abraça-me, ouve o meu clamor, fala pra mim, fala pra mim. Bom dia, caríssimos irmãos e a igreja amada do Deus Eterno. Antes de nós irmos para o sermão do dia, que tem sido faz parte da última sessão do nosso culto de adoração, e tendo terminado a ceia que nos lembra da morte de Cristo, sua ressurreição e o impacto em nossas vidas, neste momento nós queríamos trazer alguns anúncios, mas irei primeiramente convidar Donaldo e a nossa irmã Delfina, que são os coordenadores do Ministério dos Solteiros, pois eles têm um anúncio para os solteiros. Alô, queridos irmãos. Bom dia. Bom dia. Nós estamos aqui para dar a conhecer a toda a igreja sobre um tão grande e esperado evento que é a Conferência dos Solteiros, a acontecer nos dias 4 e 5 de setembro, cujo tema é Alegria Plena. O evento terá a participação dos países como Brasil, Moçambique e Angola. Teremos também mais de 20 aulas online, teremos uma festa também online e teremos um encerramento ao vivo. E para participar é simples. Acesse já o site www.alegriaplena.com. E por favor, não deixe de convidar os seus amigos. Muito obrigado. Até lá. De seguida, irei partilhar o outro anúncio que também, que por sinal é uma boa notícia, pois há 2 semanas os nossos irmãos Dalisto e a sua esposa Clara confessaram que Jesus Cristo é o Senhor das suas vidas para a glória do Deus Eterno. Amém?
Só nós sabemos que quando um pecador arrepende-se e volta-se para Deus, há festa nos céus. Então é uma grande alegria para nós saber que os nossos irmãos se congregaram a esta família que está rumo à eternidade. Amém? Só irmãos Dalisto e a Clara, nossa irmã, sejam bem-vindos ao reino de Deus. E para aquele que não faz parte ainda do reino de Deus, no fim do nosso serviço, normalmente passam lá os nossos endereços, nossos contatos. Você pode contactar a nós e assim nós iremos ajudar a te conectares com Deus eterno e aí também farás parte desta grande família. Amém? E para terminar, há um anúncio somente para os homens. Todo aquele que não é irmã, não é mulher, ainda que seja solteiro ou casado, este anúncio é para si. Portanto, no dia 28 deste mês, pelas 18 horas, nós teremos um devocional para homens, tanto solteiros como casados. Como eu me referi, nós teremos o nosso devocional para os homens e quem irá falar para nós será o nosso irmão Alcides do Brasil. Portanto, esta hora 18 tem mesmo a ver por causa da situação do fuso horário entre Moçambique e Brasil. Nós sabemos que nós estamos 5 horas adiantados em relação ao Brasil. Portanto, todos os homens estaremos juntos virtualmente, em direto, no dia 28 deste mês. E só para lembrar que nós estamos orando e jejuando todas as terças-feiras. Portanto, estamos orando todos os dias, de manhã e à noite, desde o dia 20 do mês passado. Iremos terminar este mês no dia 20. Portanto, estamos orando e jejuando em favor da proteção espiritual da igreja, por causa também da situação de doença, da pandemia, e não só, mas também estamos intercedendo pelo nosso país. Amém? Estes são os anúncios que nós queríamos trazer à igreja. Amém? Ok. Tendo terminado os anúncios, desta feita daremos lugar ao sermão do dia. Permitam-me, bem antes mesmo, agradecer à igreja pelo vosso amor, pela vossa presença em nossas vidas. Acredito que a igreja ficou sabendo que eu e a minha família testamos positivo de Covid-19. Foram cerca de 3 semanas de desafio. Nós éramos sintomáticos. Realmente não foram momentos bons. Mas sabendo que a igreja estava orando por nós, mensagens, chamadas, encorajamento, isso para nós era um grande consolo e conforto dos nossos corações. Igreja, muito obrigado por tudo. A minha oração é que nós continuemos nos amando, como Jesus Cristo nos amou, continuemos a cuidar uns dos outros, porque nós precisamos uns dos outros. Quando nós fazemos isso, nós perseveramos nesses deveres, carregando fardos uns dos outros, estamos cumprindo a lei de Cristo, nosso Mestre. Amém? Muito obrigado mais uma vez e Deus continua abençoando, fazendo com que a sua igreja possa crescer em amor, em encorajamento, em fortalecimento para a sua honra e sua glória. Amém? Neste momento eu queria convidar que fôssemos a Deus em oração para o nosso sermão. Bendito és tu, Deus de toda a consolação, Rei do universo, Criador dos céus e da terra. Pai, muito obrigado, Pai, pela morte de Cristo por causa dos nossos pecados. E obrigado, Pai Santo, porque Ele ressurgiu dos mortos para a nossa justificação. Pai amado, muito obrigado porque o Senhor tem estado conosco, mesmo em momentos difíceis. Sabemos, ó Pai Santo, que os dias são maus, mas mesmo assim o Senhor tem cuidado dos seus. E queremos, ó Pai Santo, orar, pedir que o Senhor possa estender a sua mão para aqueles que neste momento ainda estão lutando para a sua saúde, Pai. Há diferentes enfermidades, diferentes situações que acabam apertando os nossos corações. Mas, Pai, em Ti nós encontramos todo o conforto que nós precisamos. Pai, neste momento em que vamos partilhar a Tua palavra, pedimos que o Senhor nos oriente, nos guie, para que nós possamos encontrar forças, fortalecimento, encorajamento, consolo na Tua palavra, Pai. Pois a Tua palavra é tudo quanto nós precisamos
para levar uma vida piedosa nesta terra. Louvado seja o teu santo nome. Nós queremos entregar tudo nas tuas mãos. No nome santo de Cristo. Amém. Olhando para as dificuldades que estão assolando o mundo e vendo que esta situação da Covid penetrou até no seio dos santos, por causa das notícias que vêm chegando a nós, dia após dia, a perda de entes queridos, a doenças, e não só. Eu trago aqui uma mensagem que acredito que pode encorajar. É, na verdade, um encorajamento para a igreja toda. É o momento em que nós estamos vivendo hoje. Pois nós sabemos que, assim como Deus faz raiar o sol para os homens bons, também faz raiar o sol para homens maus, aqueles que não creem, aqueles que o rejeitam mesmo sabendo que Ele é Deus. Assim também as dificuldades batem a porta na casa tanto do fiel, assim como do infiel. Jesus Cristo falou-nos em João 16, versículo 33, que neste mundo, enquanto estivermos aqui, teremos aflições. Portanto, são momentos difíceis e a qualquer momento as situações podem até entrar em nossas casas. Alguns já conviveram com esta situação, estão convivendo com isso. Não só por causa da Covid, mas também situações de desafios de diferentes naturezas. Por causa disso, a mensagem que eu queria trazer aqui tem a ver com dar graças a Deus em todas as circunstâncias. Isso é para nós, como cristãos, como filhos de Deus, não perdermos a nossa postura perante as dificuldades. Sabermos por que é que nós somos assolados por essas dificuldades. Como é que nós devemos nos portar perante essas situações. É por isso que eu trago este tema de dar graças a Deus em todas as circunstâncias. A nossa escritura estará baseada em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Antes mesmo da gente ler, nós sabemos que Paulo, esta 1 Tessalonicenses, capítulo 5, essa carta de Tessalonicenses, faz parte de uma das 13 cartas que Paulo escreveu às igrejas. Obviamente, embora ela esteja quase lá no fim, tem-se dito que ela é a primeira carta que Paulo escreveu. Portanto, aqui ele fala de várias situações, pois a igreja na altura era uma igreja modelo. Ele fala sobre a vinda de Cristo e também fala de muitas outras coisas, a vida de santidade, e também fala sobre como é que a igreja pode se portar, como é que os irmãos devem se portar perante as situações enquanto aguardam pela vinda do Senhor. E aqui ele dá cerca de 22 mandamentos para a igreja. E nós vamos ler apenas capítulo 5, versículos 18. Eu vou ler esta passagem em 3 versões, que é para nos ajudar a perceber o que é que realmente este versículo nos está ensinando. Passo a ler. Eu vou ler a Nova Versão Internacional, vou ler versão Thompson e também vou ler linguagem de hoje. Na primeira versão, NVI, diz assim: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Portanto, nesta passagem fica muito bem claro que a vontade de Deus para nós em Cristo é que nós possamos dar graças a Deus em todas as circunstâncias. Tanto circunstâncias boas quanto más. Noutra versão, Thompson diz: em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Aqui ela diz em tudo. Nós sabemos que tudo é inclusivo. Tanto momentos bons, tanto momentos maus, tanto momentos de saúde, bem como momentos de doença, no ganho, na perca, em todas
todos os momentos, em todas as circunstâncias, em tudo, nós temos que dar graças a Deus, porque esta é a vontade de Deus para nós em Cristo Jesus. É o que esta versão sugere. E na última tradução, que é a linguagem de hoje, ela já descreve o que é que significa dar graças a Deus em todas as circunstâncias. Ela diz assim: e sejam agradecidos a Deus. Portanto, vemos aqui que dar graças é o mesmo que ser agradecido a Deus. Diz, e sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isto é o que Deus quer de vocês, por estarem unidos a Cristo Jesus. Irmãos, pelo fato de nós estarmos unidos a Jesus Cristo, este é o motivo pelo qual nós temos que sempre estar agradecidos a Deus. Mesmo perdendo nossos bens, nós temos que dar graças a Deus por isso que nós estamos a passar. Vocês se lembram muito bem, a igreja lembra-se muito bem, que o povo de Israel louvou a Deus quando Deus libertou-os do cativeiro no Egito. Quando eles fizeram a travessia do Mar Vermelho, eles louvaram a Deus. Estava lá Miriam, por frente, entoando lá os cânticos com todos eles. Louvaram a Deus, dizendo que sumariamente Deus exaltou o seu nome. Mas logo depois, quando as dificuldades bateram as portas, assolaram a eles, eles chegaram a um local onde não tinham água, em Meribá. E lá eles puseram-se a queixar-se contra Deus. Começaram a reclamar contra Deus. Quer dizer, o mesmo povo que louvou a Deus há poucos dias é o mesmo povo que agora estava se queixando perante Deus. Nós podemos ler isso no livro de Números. Tanto para nós, como igreja, Paulo fala em 1 Coríntios 10 que tudo aquilo que aconteceu com o povo de Israel serviu de exemplo para nós. Por isso, se tu és filho de Deus, o que Deus quer de si e de mim, embora estejamos a passar por momentos difíceis, desafios de naturezas diferentes, claramente que cada um tem seus próprios desafios, uns são doenças, outros são perdas de trabalho, outros, enfim, diferentes situações. O que Deus requer de mim e de si é que nós sejamos agradecidos a Deus por todas as ocasiões. Nós temos que dar graças a Deus em todas as circunstâncias. Nós sabemos que as dificuldades que nós estamos a ter hoje, temos muitas perguntas, muitas questões que gostaríamos de ter resposta das mesmas. Mas não precisamos de ter resposta dos todos os porquês para nós louvarmos a Deus, para nós darmos graças a Deus. Conforme nós vemos aqui, isto faz parte de um dos cerca de 22 mandamentos que Paulo trouxe para a igreja de Tessalonicenses. E este no versículo 18, o que é que ele diz? Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para com vocês em Cristo Jesus. Nós fazemos isso, como eu disse, não por causa das perdas atuais, mas exatamente porque nós estamos unidos a Cristo. E quais são as motivações para isso? Primeiro é esta, que eu disse, pelo fato de nós estarmos unidos a Cristo, nós temos que ser agradecidos a Deus em todas as circunstâncias, porque Deus tem cuidado dos seus. No livro de Romanos,
capítulo 8, versículo 28, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, irmãos. Tanto coisas agradáveis a mim, tanto coisas para os meus olhos, aquelas que são desagradáveis. Mas se isso está acontecendo em minha vida, é porque Deus tem um propósito por isso. Sabendo, ciente disso, que Deus cuida dos seus, está cuidando de mim, eu tenho que dar graças a Deus em todas as circunstâncias. Portanto, se meu irmão ou minha irmã está passando por dificuldades, provavelmente agora perdeste um familiar bem mais próximo, muito amado, muito aconchegado. Eu quero que saibas que isso não é um acidente. Na verdade, Deus está no controle de todas as coisas. Se há quem está a lutar com saúde, está a lutar com a sua saúde faz tempo e provavelmente está pensando até em desistir hoje, eu quero que saibas que todas as coisas, tanto doença quanto saúde, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Obviamente que nós temos que ter muito cuidado com isso. Nós podemos estar a passar por determinadas provações, determinadas circunstâncias, porque Deus quer nos levar do nível A de fé para o nível B. Porque Ele quer produzir em nós um caráter aprovado. Ele quer renovar a nossa confiança nele. Ele quer aumentar a nossa fé. Ele quer que nós continuemos a depositar a nossa confiança nele. Pode ser que provavelmente nós tenhamos desviado os nossos olhos dele. E ele permite que situações venham a nós. Para quê? Para poder nos despertar. Mas é importante nós sabermos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Claramente que estas tais coisas é importante nós sabermos, como eu estava a falar agora, ou termos cuidado com isto, porque há momentos em que nós passamos por determinados sofrimentos, por determinadas circunstâncias, por causa de ser consequência de uma loucura ou um pecado que nós cometemos. Por exemplo, tem pessoas que perdem o seu trabalho. Por quê? Por elas não serem exemplares. Isso, vamos dizer que a pessoa está passando por isso como produto do seu próprio pecado. O outro exemplo são aqueles que destroem suas famílias. Por quê? Por causa de andar na vida de adultério, infidelidade. Se alguém está sofrendo por causa disso, isso é consequência do seu próprio pecado. O que nós estamos referindo aqui é uma situação que nós dissemos algo natural. Por exemplo, você é assolado por uma doença ou por causa de situações financeiras da empresa. Nós terminamos com nosso contrato, não por causa de baixo rendimento, não por causa de péssimo nível de assiduidade, não por causa da indisciplina, mas simplesmente por causa das circunstâncias. Então, a Bíblia diz que isso tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Portanto, é doença, renova as tuas forças. Olha para Deus, porque Deus tem cuidado dos seus. Jesus Cristo uma vez falou, no livro de Lucas, ele comparou a Israel, os israelitas, a Jerusalém, neste caso, não é? Ele comparou aos cuidados que uma galinha dá com os seus pintos. Normalmente, quando está a chover, a galinha coloca os seus pintos debaixo das suas asas. Para quê? Para que a chuva caia sobre ela
e a chuva não atinja os seus pintos. Mas, infelizmente, muitas das vezes nós, comparado aos pintos, acabamos saindo das asas e somos alvos dos ataques de Satanás. Mas Deus, Ele tem protegido os seus. Ele quer proteger os seus. Para que Deus proteja a nós, nós temos que depositar a nossa confiança nele. Porque Ele é um bom Pai. Ele tem cuidado de nós. Eu queria convidar que nós fôssemos ver 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. O que é que o apóstolo fala sobre isso? Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, pois ele tem cuidado de vocês. Gostaria de ler também Filipenses 4, versículo 6, uma vez que aquela passagem fala sobre a ansiedade. Diz assim: não ande ansioso por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. Amém? Eu estava a consultar o dicionário para perceber bem o que a língua portuguesa fala sobre ansiedade, o sinônimo da ansiedade. E eu gostaria de partilhar com a igreja. Diz assim: o que é ansiedade? Inquietação de espírito. Quando alguém é dominado pela ansiedade, diz aqui que está com um espírito inquieto, ou seja, tem ausência da paz do espírito. Para além disso, diz incerteza aflitiva, opressão, impaciência, sentimento de tensão interna. Portanto, quando a gente vê isto, podemos perceber claramente que isto aqui é nocivo para a nossa vida espiritual. É por isso que naquela passagem de Filipenses 4:6, a Bíblia coloca uma proibição. Não andem ansiosos por coisa alguma. Mas nos incentiva, nos encoraja e nos manda a praticar uma ação. Qual? Ao invés de andarmos ansiosos, temos que levar essas coisas em oração e súplica ao nosso Deus. Amém? Há poucos dias eu fui interceptado por um policial há 2 dias, aqui no bairro Patrício Lumumba. Eu estava voltado à cidade porque eu estava usando uma rua que habitualmente eu sempre usava, que era a Rua da Esquadra. E aquela rua, antes de eu cair doente de Covid, estou a falar de sensivelmente há 1 mês para trás, ela era de 2 sentidos. Mas provavelmente por causa do tráfico lá, há cerca de 2 ou 3 semanas, eles colocaram lá um sinal limitando os sentidos. Mas eu não sabia disso. E como eu usava habitualmente aquela rua, no sentido de querer evitar o tráfico lá no entroncamento, entrei pelaquela rua, pois nem prestei atenção no sinal que estava lá. E lá à frente, um agente, um policial, mandou-me parar. Pediu a minha licença de condução e documentos do carro. Eu entreguei, só que enquanto ele estava com aquilo em mão, eu perguntei: chefe, desculpa, há alguma coisa errada, alguma suspeita? Porque por lei, um policial, enquanto não estiver unido a um agente regulador de trânsito, ele tem autoridade a se o fazer se de fato houver alguma suspeita. É quando ele diz que não é suspeita, o senhor cometeu um erro, o senhor entrou onde é proibido. Portanto, tinha um sinal de proibição. Quando eu reparo, porque eu já estava no fim da rua, constatei que de fato o sinal que estava ali mostrava claramente que o sinal contrário do outro lado era mesmo proibição. Simplesmente tinha que pedir desculpas, pedir perdão a ele, porque eu estava desinformado, foi minha desatenção, mas que habitualmente, normalmente eu usava aquela rua, e ele certamente perdoou-me. Mas, por que eu estou partilhando isso? Eu estou partilhando porque, por causa de eu passar por cima do não, incorria uma multa, uma penalidade. É exatamente isso que acontece. Quando nós passamos por cima do não que a Bíblia coloca, nós prejudicamos
a nós, ou seja, o nosso relacionamento com Deus fica em questão. Eu não sei hoje qual é o não que meu irmão ou minha irmã está passando por cima dele. Qual é o não? Ou seja, o que é que Deus diz não e você está insistindo em praticar e fazer tal coisa? Se este é o teu caso, pare hoje. Por quê? Porque o não, quando a gente passa por cima do não, incorremos uma penalidade. Então, nosso relacionamento com Deus pode estar em questão. Amém? A Bíblia aqui nos diz para não andar ansioso por coisa alguma. Eu não sei quais são as coisas que estão roubando a paz de espírito no seu coração, no nosso coração hoje. Será que é o problema da Covid? Eu não sei. Será que é o problema de esperar o exame ou o resultado daquele teste que você fez na escola? Ou o exame que está à espera do resultado da escola? Será que é um exame médico que você está ansioso, não sabe o que é que te espera? Falando nisso, há mais ou menos um mês e tal, não é? Eu fui fazer exame porque eu tenho um quisco aqui, eu quero saber se é um cancro, tumor maligno ou benigno. E a dado momento eu andei ansioso por querer saber o resultado. Mas lembrei-me das escrituras, orei a Deus e Deus ensinou-me que não, tu não tens controle de nada. Não podes fazer nada. Aliás, tudo quanto acontecer consigo está no meu controle e há um propósito para tal. E lá relaxei até os dias de hoje, estou em paz. Eu só espero, irmão, que não há nada que esteja a roubar a nossa paz de espírito. O apóstolo Pedro, aqui em 1 Pedro 5, versículo 7 que nós lemos, ele dá a razão pela qual nós temos que lançar as nossas súplicas, lançar as nossas ansiedades para Deus. Diz que Ele tem cuidado de nós. Irmão, ainda que estejamos a passar por diferentes situações, doença, porque há muita gente que está enfrentando desafios de doença. Eu quero te dizer, se você é filho de Deus, aliás, eu tenho a plena certeza que aquele que nasceu de novo é filho de Deus, está a andar nos caminhos de Deus. Deus tem cuidado de si. Mateus 28, versículo 20, Jesus Cristo prometeu que estaria com os seus discípulos até a consumação dos séculos. Então, se você está aflito, está gemendo de dores neste momento, eu quero lhe encorajar. Você não está sozinho. Deus está consigo. Pode ser que nós perdemos um ente querido, porque hoje, a cada momento que nós pisamos o botão da nossa televisão ou rádio, ouvimos notícias más, tristes. Pode ser que nós fomos surpreendidos com a perda do ente querido que nós muito amávamos, alguém muito especial, provavelmente por causa da pandemia, ou se calhar por uma outra doença, ou por uma outra razão. Mas eu quero te dizer, ore a Deus, porque Ele é o Deus de toda consolação. A nossa confiança, os nossos olhos, o nosso coração tem que estar no Senhor, porque Ele tem cuidado dos seus. Eu não sei qual é o problema que você está passando hoje. Eu não preciso de ter todas as respostas do mundo para ter a paz do Espírito. Por quê? Porque a paz que eu tenho não vem do mundo, não vem da saúde, não vem das circunstâncias. É uma paz que vem da fonte. E a fonte é nosso Senhor Jesus Cristo. Pois Ele disse, dou-vos a minha paz e a minha paz vos dou. Não a paz que o mundo dá, mas a paz que vem dele. Esta paz nós alcançamos, é uma paz em que um pecador alcança quando tem a certeza que ele foi justificado por Deus. É isso que Romanos 5 diz, tendo paz, tendo pois sido justificados, em Cristo temos paz com Deus. Será que você está em paz com Deus hoje? Se não estás, eu quero te encorajar.
Regularize essa situação. Procure-nos. E nós, de bom agrado, iremos certamente ajudá-lo a se conectar com Deus. Há muita gente que hoje ainda não tem relacionamento com Deus. Está tapando os ouvidos à voz de Deus para o mundo todo, porque eu sei que Deus está falando com este mundo através dessa situação toda. Está chamando todo mundo a se arrepender, mesmo os santos, a reconsiderarem os seus passos, a olharem para os pensamentos que estão cultivando, os sentimentos que estão alimentando, a sua fidelidade a eles. Irmãos, mais do que nunca, este é o momento de nós sermos fiéis a Deus. Mais do que nunca, é o momento de nós reduzirmos ou encurtarmos a distância entre nós e Deus. Porque o pecado aumenta a distância entre nós e Deus. É momento de nós nos reconciliarmos com o nosso Deus. Por quê? Porque os tempos são maus. Eu estava a dizer que queria falar com todo aquele que ainda não está em Cristo. Não espere momentos difíceis, momentos tristes, momentos ruins para buscar a Deus. Busque a Deus hoje, porque Deus quer ter um relacionamento pessoal consigo. Ele tem planos bastante maravilhosos para si. Não adie isto. Se este é o caso, estás a dizer sim. No fim deste programa, no fim do nosso culto, normalmente passa lá o nosso endereço, ligue para nós e que de bom agrado, como eu disse, nós iremos ajudá-lo a desenvolver um relacionamento pessoal com o nosso Deus. Amém? Lembrar novamente a igreja, como a Bíblia nos diz, independentemente das circunstâncias que nós estamos a passar, temos que dar graças a Deus, pois esta é a vontade de Deus a vontade de Deus para nós em Cristo Jesus. Amém? Deus, para os seus fiéis, em tudo que acontece, há um plano. Deus está trabalhando. Provavelmente, como eu disse no início, para trabalhar o nosso caráter, para que a cada dia possamos ser melhor para a honra e glória do seu santo nome. Amém? Só espero que essa mensagem tenha encorajado e neste momento eu queria convidar que fôssemos a Deus em oração. Amado Pai Santo, Senhor Eterno, muito obrigado pelas dificuldades, pelas aflições que o Senhor tem colocado nos teus fiéis. Hoje o Senhor tem um belo propósito para isso. Pai, ajuda-nos a responder de uma forma positiva nos desafios que vêm à nossa frente, ó Deus. Pai, ajuda-nos a desenvolver a nossa confiança no Senhor. Aumente a nossa fé. Muito obrigado por tua Bíblia. Obrigado por o Senhor ser um Deus fiel e cuidar dos seus santos. Pai amado, continua a proteger e guardar a tua igreja, Pai, para que ela possa crescer. Pai Santo, como aprendemos na semana passada, que possamos ser verdadeiros embaixadores de Cristo aqui na terra, para que possamos ser verdadeiras luzes que vão brilhar para a glória do teu santo nome, que possamos ser pessoas que vamos dizer não ao pecado, não vamos seguir o que o mundo faz, não vamos sentir, pensar como o mundo pensa, mas iremos, ó Pai Santo, alimentar o nosso coração, a nossa fé, através da Bíblia. Louvado seja o teu santo nome. Continua a estar conosco, Deus. Nós te amamos e queremos orar, entregar tudo nas tuas mãos, no nome santo de Cristo. Amém. Um bom domingo para todos e uma boa semana.